Olá, olá, boa noite, Irmandade, bem-vindos, como estão? A Mari já entrou, eu vou só fixar o tema da nossa live aqui. Bem-vindos a todos, quem está entrando aí, como é que estão aí de quarentena, Irmandade, de recolhimento? Boa noite, mano! Maurício Ferrer já está aí. Saturno, então vamos colocar aqui. Hoje nós vamos falar da energia, essa energia tão injustiçada de Saturno. Saturno, acredito eu, é um país, é um planeta injustiçado, no meu modo de ver. A Mari vai poder falar muito melhor sobre isso do que eu. Vou convidar a Mari agora. Cadê você, mana? O pessoal já está entrando aí para a gente falar sobre a energia de Saturno, grande professor. Tá entrando aí a Mari. Como é que vocês estão, Irmandade? E aí, mana? Tudo bem? Firme? Boa noite. Boa Como noite. estamos? Estamos bem, estamos em paz. E tu, mano, como é que tá a coisa aí fluindo? Olha, tô com aquele problema ótimo de bagunça de agenda, tentando encaixar tudo e todo mundo, Isso é bom, mas isso é tá muito bom. fluindo, tá Maravilhoso. fluindo. É um bom problema, né? Os bons problemas. Então, mana, eu já vou passar a bola para você. Pessoal, só para quem ainda não entendeu aí esse fluxo que a gente está percorrendo com a Mari, essa já é a terceira live que a gente está fazendo, né, minha irmã? Terceira Perfeito. live. A gente Exato. começou a primeira, inaugurando aquela super mega maravilhosa conjunção de Saturno, Júpiter e Plutão, certo? Isso. E coincidiu com a nossa entrada na quarentena, no período de isolamento, na escuridão da caverna do outono. Aí a gente fez, algumas semanas atrás, uma live falando da energia de Plutão. Plutão como a transformação a partir da morte, a energia da transmutação, mergulho profundo. E hoje a gente fala de Saturno, com a presença da Mari Bock. Eu vou colocar o Instagram dela aqui para quem não conhece a Mari, quem não está acompanhando essa nossa série, Zigurati, para a gente falar daquele que eu entendo como um grande professor. Foi a maneira que eu achei interessante de colocar para anunciar a nossa live. Eu até brinquei, né, Mari? Falei agora aqui no começo que eu considero Saturno um planeta injustiçado, que as pessoas também olham para ele com uma certa temeridade, com um pouco de receio, com um pouco de medo por aquilo que ele representa. Perfeito. Não à toa, muitas pessoas associam a figura paterna, né? Então explica um pouco, eu acho, Isso. esse certo receio em relação à energia deste grande professor que é Saturno. O que você tem a dizer Isso. sobre esse cara aí, minha irmã? É, a astrologia ela é muito antiga, né, Fê? Assim, Hum, então, a astrologia, a decodificação, a gente tem registros 6.000 anos atrás. 4.000 anos antes de Cristo, a gente tem os primeiros registros, né? Não tinha uhum, Google, né? Então a gente olhava o céu para tudo. E entendo eu que o medo de Saturno existe em função de uma outra época, né? As guerras, a dor era outra. Então hoje ele foi chamado na antiguidade de o grande maléfico. E não é à toa, mas é antigo, tá? Hoje, pelo menos dentro da minha visão, que entendo que é super compatível com a sua, não existe a dualidade do bom e do ruim, né? Do bem e do mal. As situações são as situações, as energias que a gente atrai são todas aprendizados, sejam elas as felizes ou as sofridas, vamos colocar assim. Então, falar que existe um grande maléfico não faz mais sentido. É, Outro dia, uma pessoa chegou da internet, na internet é maravilhosa, né? A gente acha tudo na internet. E ela me falou que uma pessoa tinha dito para ela que ela ia sofrer no casamento abusos. Ela provavelmente ia sofrer violência, tá? Por quê? Porque
a pessoa usou uma astrologia muito antiga, né? E de fato, é uma pessoa que se transforma muito no relacionamento. E na antiguidade, isso soava como apanhar do marido, tá? Mas assim, na antiguidade. Então, se você pegar os registros super antigos, faz sentido. Ler isso para alguém hoje não faz mais. Então, o Saturno como maléfico hoje não faz mais nenhum, na minha opinião, tá? Da Mari, não faz sentido. Outros astrólogos ainda o chamam assim. E eu vou explicar hoje melhor da onde vem essa fama dele e o porquê que a gente tem medo dele. Ô, Perfeito. Fê, sabe o que que eu ia te dizer também? A minha galera lá, né, do Instagram, andou me perguntando muito de você e do serviço que você presta, ainda mais agora na quarentena, né, que a gente tá numa coisa mais online. Sim, E por quê? Porque eu te conheço das nossas sessões de celebração da ayahuasca, né? Então, sim. que depois dá uma palhinha para o pessoal agora, né, que está vindo, que está entrando do meu Instagram, qual tipo de serviço que você presta online? Perfeito. Obrigado por lembrar, mano, porque dentro de casa eu já tenho algumas pessoas que me dão bronca que eu falo, eu esqueço de falar isso nas lives. Eu até coloco nos destaques, mas eu esqueço de falar na live. Então, o que eu estou fazendo hoje, pessoal, é os atendimentos que eu ofereci aqui em São Paulo presencialmente, terapêuticos, lá no Espaço Aura, onde eu estava atendendo, agora eu estou realizando online, por Skype ou chamada de vídeo. Então, são sessões de 1 hora em que nós temos a oportunidade de conversar no contexto terapêutico dentro da perspectiva do xamanismo, que eu abro o baralho do caminho sagrado, utilizo o tambor, algumas outras técnicas, instrumentos vibracionais para conseguir de alguma maneira ler, captar a vibração do seu campo e a gente tentar reconstruir essa harmonia a partir das questões da partilha que você me traz. Basicamente isso. Nesse momento é o que estamos oferecendo. Perfeito. É isso. Vamos lá. Pensando aqui, né, no tema da live, eu acho que é válido a gente dividir o tema em algumas fases. A gente tem o Saturno no céu, né, que é o movimento dele de agora, é o trânsito de Saturno. Por onde ele está transitando, como isso impacta o nosso mapa, a retrogradação de Saturno que está acontecendo, como isso impacta a gente como sociedade e como impacta o nosso mapa natal, tá? E eu gostaria de trazer para todo mundo a história, né, depois de explicar o que é Saturno, dentro da energia de cada mapa. Existe uma infinidade de meios de interpretar esse Saturno, tá? Então, o que eu vou falar é raso, porque eu vou falar de um aspecto só para que dê tempo, que é Saturno nos signos. Certo. Mas existem os aspectos que ele faz com outros planetas, existe a casa que ele tá, existe uma série de coisas que a gente teria que estudar mais profundamente. Então, mas isso é só fazendo o mapa, tá bom? Então, vamos entender o que é Saturno e por que ele é o grande professor? Arro. Saturno traz pra gente uma energia de severidade, porque por isso que ele é atrelado ao arquétipo do pai. O que é essa severidade? É aquela história assim, para você trabalhar, para você ter um bom emprego, um bom salário, você tem que estudar, você tem que fazer a faculdade. Para você trabalhar direito, você tem que dormir cedo, tem que comer bem. Então, essa severidade das regras, de seguir as regras à risca, isso é Saturno, né? Isso é o arquétipo de Saturno, é o pai bravo, sabe? Então, ele traz uma história de rigidez. Certo. E o Saturno traz para todo mundo uma força severa dessa rigidez. Então, onde a gente tem Saturno, ou onde Saturno está no céu, indica o que eu chamo de uma régua muito alta. Ele assusta porque a nossa régua nessa energia é muito alta. Então, eu olho para o Saturno, né? Eu percebo, eu sinto ele como na área em que eu espero muito de mim. Só que esse esperar muito de mim, então a gente tem uma régua lá em cima, espero muito de mim. Só que esse esperar muito de mim, para mim, é o básico. Então, chegar no meio do caminho é pouco.
Eu de fato espero muito, mas eu não percebo esse muito como muito. Eu sou extremamente severo e intolerante com essa energia. Então isso me traz medo, porque eu olho para essa energia e espero muito dela, e eu vejo quão distante eu tô dela. Então, eu olho quanto tá longe, o quanto aquilo é difícil, o quanto aquilo é sofrido para mim, e me traz medo, me traz paralisia, e eu fico assustado, tá? Vamos pensar assim. Então, vou imaginar que você tem, eu vou pegar um exemplo para ficar mais fácil. Uma severidade quanto às relações. Vou pegar o meu caso. Eu tenho uma severidade na energia, eu tenho Saturno na energia de Libra. É uma severidade nas relações. Então, eu espero muito das relações. Eu entendo as relações, o mínimo é muito, né? Você fica rígido com quem chega perto de você. Você espera um padrão de comportamento da pessoa muito alto. E você sofre demais com isso, né? Te incomoda. E onde a gente tem Saturno, que a gente tem essa intolerância, a gente também tem um incômodo diário. Que eu poderia ser intolerante e ignorar essa força. E falar, relacionamento para mim tem que ser assim, a régua é muito alta. Então eu prefiro não me relacionar com ninguém. Mas é como se tivesse uma goteira na minha cabeça. E todos os dias eu penso nas relações. E todos os dias eu penso no relacionamento. E todos os dias essa energia incomoda. É como se ela me convidasse diariamente. Então todo mundo aí consegue pensar numa coisa que acha difícil, que acha doído, que acha dolorido, mas que todo dia lembra daquilo. Tem gente que é no trabalho, tem gente que é na carreira, tem gente que tem o medo da perda, né? Tem o Saturno na energia da transformação. Então a pessoa... Então, apesar de eu ser intolerante com essa energia extremamente severa, eu tenho um incômodo diário com aquilo. Aquilo me chama, todos os dias aquilo me incomoda. Eu penso naquilo, é como se fosse um pensamento dominante. E quando eu falo que é um pensamento dominante para as pessoas, é engraçado, Felipe, como a gente encara um pensamento dominante. A gente acha que a gente é maluco, a gente acha que a gente é meio noia, né? A gente acha que a gente está preso numa força e a gente não entende por quê. A gente quer se livrar do pensamento. Só que esse pensamento dominante, ele não é nada mais, nada menos do que um convite. É a vida falando, vem, vem, vem. Então, este incômodo, e isso que eu acho, que eu espero tanto para mim, né? Que eu acho que eu tenho uma severidade, é porque eu vim desenvolver um potencial gigante nessa energia. Perfeito. Então, onde a gente tem Saturno, a gente trava em função da nossa intolerância, em função do medo de não chegar num pico tão alto. E por que ele é o professor? Porque ele nos faz aluno. Então, se eu recebo o convite diariamente, se aquilo me machuca todos os dias, chega uma hora que me vence pelo cansaço. E eu começo a olhar para isso, eu começo a olhar tanto para isso, eu começo a aprender sobre isso, mesmo me machucando. Então, quanto mais aluno eu sou, já já eu me torno professor. Então, a gente chama Saturno de professor. Então, vou trazer uma analogia mais bobinha do dia a dia para a gente entender um pouco melhor. Vamos imaginar que você tem um grupinho de corrida. Desses, eu e meus amigos, a gente corre na rua, né? Em tempos fora do corona. E você é a única pessoa que tem um joelho que dói. E o resto das pessoas correm ali tranquilo, vão numa boa, e o seu joelho começa a doer todos os dias. A ponto de você ter que ir no médico, senão você vai perder essa história, né? Essa história da corrida em grupo. E quando você chega no médico, ele te ensina, né? Ele vai no fisioterapeuta, eu não sei bem qual seria o médico, mas assim, ele te ensina o movimento da corrida. Ele te ensina que você está usando o tênis errado, que você talvez esteja correndo no lugar errado e da forma errada.
Então, quando você tem o aprendizado em função da dor e você volta para aquele círculo, você corre melhor que todo mundo. E por que você corre melhor que todo mundo? Porque o seu joelho doía. Então, as dores emocionais que a gente sente, esses incômodos, esses pensamentos espinhosos que todos os dias não largam, são aqueles incômodos que são um convite para uma grande potência. Então, o que eu estou dizendo? Que o nosso maior medo, o maléfico, traz para a gente uma grande potência. Eu me torno melhor porque eu saio da fase de aluno e me torno professor. Então, onde a gente tem Saturno, se eu atender o chamado, se eu buscar essa força, isso me torna uma grande potência no meu trabalho, inclusive. Eu viro referência disso. Mas eu preciso me permitir. E é muito interessante eu ter usado agora que eu estou pensando nisso, esse exemplo da corrida, porque eu também uso uma questão de corrida para simbolizar isso, que é Saturno traz a responsabilidade. Então ele traz o mérito via responsabilidade. O que é isso? Eu quero correr a corrida, então eu quero correr 21 quilômetros, talvez. Eu consigo mandar alguém correr no meu lugar? Consigo. Eu pago alguém para correr no meu lugar? Consigo. Mas o mérito da corrida não é meu, né? O esforço pela conquista é Saturno. A determinação é Saturno. Então, aquela goteira pinga na minha cabeça todos os dias, incômodo, 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 que é o convite. E quando eu atendo, eu vou me entregando e não é leve. É denso, é intenso, mas aquilo te chama. Ficar parado dói demais. Então você vai desenvolvendo essa força e de aluno você vira professor. E o alívio que você tem em cada passo é genial. Mas para isso ele precisa do quê? Comprometimento, determinação, e ele traz força de vida, estruturação. Então hoje se a gente falar do meu Saturno, hoje meu Saturno é uma grande ferramenta de trabalho para mim. Porque hoje o que eu mais atendo são as pessoas querendo entender as relações entre as pessoas, como eu me relaciono com o meu trabalho, como eu me relaciono com tudo. Então hoje, em função de eu ter o meu Saturno em Libra, de ser extremamente rigorosa com as relações e de toda hora, né, bater com a cara na parede, porque as relações nunca chegavam no meu nível de severidade. E doía, porque ao mesmo tempo me incomodava todos os dias. Então eu fui querendo entender melhor. Por quê? Por quê? Por quê? E eu fui atendendo o chamado da dor, o chamado do medo. E de forma determinada eu comecei a aprender e de forma comprometida. E você começa a se estruturar e de aluno você vira professor. Existe uma chance de eu ter aprendido tudo sobre relacionamento? Impossível. Porque a minha vida desenrola nisso. Saturno vai ser meu para sempre. Mas hoje eu já ajudo muita gente porque eu caminho muito nessa história. E quanto mais eu ando, mais gente eu ajudo. Então não é que... Então assim, a minha potência de relacionamento vem da minha luta diária. E cada vez eu melhoro em espiral e cada vez eu ajudo mais gente. Mas nunca vai ser uma história super leve para mim. Ela é uma história onde eu ganho força e estrutura. Eu me estruturo nessa energia. E ela se torna o meu superpoder. Ela se torna a minha potência. Então, onde a gente tem Saturno, a gente pode se sentir paralisado pelo medo. E por que ele é a energia da maturidade? Porque ele incomoda tanto ao longo do tempo que a gente não consegue fugir. Está no livre-arbítrio, você pode fugir o quanto você quiser, mas é uma infelicidade. É como se a vida nos testasse nessa força o tempo todo. A vida te testa, a vida te testa, a vida te testa. Porque você não ganha esse Saturno à toa, ele tem a ver com o seu propósito de vida. Saturno, ele controla o nosso progresso.
Então, se a sua vida não está andando, dê uma olhada para o seu Saturno. E o que é andar? A vida é crescer, evoluir, ganhar força. Ele controla, ele é severo e ele te traz rigidez. Eu fico intolerante, a vida não cresce, eu não me movimento, eu não ganho movimento. Então, quando a gente olha para Saturno e vai em função dessa força e segue ela, a gente consegue ver progresso, a gente consegue ganhar maturidade, a gente consegue se estruturar nessa energia. E seguir esse caminho com muita força, uma força de adulto. Por que eu falo de adulto, né? A maturidade tem a ver com a força do adulto. Em algum momento alguém inventou que ser adulto não é legal. Isso é a maior bobagem da vida, né? Ser adulto significa construir vida por si próprio, não depender. Significa assumir que você vai ter que fazer essa construção, que ela não vem de graça. E nada que tenha a ver com Saturno vem de graça. Então, vamos trazer de novo para o meu exemplo das relações. Eu sou intolerante com as relações? Eu já melhorei, gente, mas eu sou intolerante com as relações. Então, eu espero uma relação muito boa. E ao longo do tempo eu vou entendendo qual é a minha parte de responsabilidade para construir a relação muito boa. Então, onde a gente tem essa intolerância, a gente vai ter que aceitar a nossa parte nessa história. O como eu construo isso, eu não vou ganhar de graça. Por isso, é uma energia de maturidade, energia do adulto, porque você não ganha. Existem várias coisas que a gente ganha no mapa. A gente vem com vários dons. Mas Saturno não é um dom que a gente ganha. Ele é uma potência que a gente desenvolve. Então, nessa história, Saturno fala de obstáculo a ser ultrapassado, que traz o crescimento. E que assim como na corrida que eu brinquei, Saturno mostra pra gente, prova através dessa determinação, que a gente é capaz. Onde a gente tem Saturno é como se a gente soubesse muito sobre aquele assunto, porque é um assunto que interessa, né? Porque ele fervilha na minha cabeça. Ele fica me trazendo, ele fica me instigando. Então eu manjo desse assunto de Saturno, mas ao mesmo tempo eu me sinto preso. É como se eu precisasse quebrar as correntes desse Saturno. Então Saturno pode ser visto como maléfico, mas ele para mim é o planeta mais legal de todos. Se eu pudesse escolher, com certeza Saturno. Fantástico. E aí, Fê? Eu lembrei de uma frase do Jung. Gente, vocês me desculpam, mas eu vou sempre cair no terreno da valorização da escuridão como o caminho necessário para a gente conseguir chegar à integralidade, à totalidade do ser. E tem uma frase do Jung tão sublime que ele diz o seguinte: eu prefiro ser completo a ser iluminado. E isso traz implicitamente ou explicitamente uma crítica a essa tentativa muito superficial de nós trafegarmos a experiência terrena buscando a luz da iluminação, sem valorizar, sem experienciar o lado luminoso das dores, das sombras, da escuridão. E eu acredito que nesse aspecto, Saturno, eu desconfio que Saturno e Plutão sejam dois planetas que sintetizam o objetivo supremo do xamanismo, que é levar a gente de volta para a integração total do ser, que é a complementaridade de luz e sombra, vida e morte, assim por diante. E eu acho que ele é tão severo pelo simples fato de que ele mostra, revela, desnuda o nosso dever, o que nós viemos fazer aqui, o que nós viemos superar, o que nós nos propusemos a enfrentar quando nós voltamos para essa dimensão terrena, quando encarnamos nessa dimensão densa. E, naturalmente, o desafio é necessário para a gente conseguir chegar a essas esferas mais elevadas de si próprio. E as pessoas têm uma certa recusa, penso eu,
a aprender, porque o aprendizado ele é absolutamente emancipatório. O aprendizado liberta. O aprendizado é aquele que te torna professor, é aquele que faz com que você não precise mais depender de mestres, de apoios, de muletas emocionais, afetivas, de qualquer natureza. A partir do momento que você se dispõe a aprender com os obstáculos que Saturno te oferece, você assume para si próprio a tarefa intransferível de você chegar aonde você tem que chegar. É por isso que estamos aqui. Então, Saturno, acredito eu, desnuda a oportunidade de nós abandonarmos essa oposição de dor e prazer, de vida e morte. É a valorização do incômodo, é o elogio das dificuldades. Eu até falei na última live sobre Plutão, que é uma energia nesse aspecto semelhante, que é aquela frase do Khalil Gibran, que ele diz que a dor ou o incômodo, para mim é a mesma coisa, é a ruptura do invólucro que encerra a nossa compreensão maior sobre si próprio. Então, através da dor, através do incômodo, a gente tem a oportunidade de ascender para aquilo que nós realmente somos e alcançar os aprendizados mais urgentes da nossa caminhada terrena. E quando a gente aprende a valorizar os incômodos, aprende a valorizar as dores, aprende a crescer sobre os nossos maiores desafios, que é o que Saturno nos traz, a gente alcança aquele estado sublime de serenidade em que a gente nem mais diferencia o que é prazer e o que é dor. A gente vê tudo como aprendizado. Então as pessoas, muitas delas ainda estão nesse lugar de olhar para a dor como algo que precisa ser rejeitado, olhar para o incômodo como algo que limita, quando na verdade o incômodo é precisamente aquilo que nos liberta. E a gente chega naquela passagem muito trivial que a gente diz, aquilo que nos incomoda no outro é aquele incômodo que nós nutrimos em relação a nós mesmos. E de uma forma geral, os incômodos são uma oportunidade da gente aprender a, como você falou, Mari, a transpor os obstáculos da nossa vida com mais serenidade, com mais presença. Em vez de a gente tentar escalar as montanhas que aparecem no nosso caminho, Saturno nos oferece as ferramentas para a gente conseguir contornar as montanhas de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila, sem precisar ficar naquele lugar de automartirização, naquele lugar de reclamação e eterno questionamento. Por que que Deus, por que que os espíritos estão colocando esse obstáculo no meu caminho? Ninguém colocou obstáculo no seu caminho. Nós escolhemos Perfeito. experienciar esses obstáculos para podermos alcançar aquilo que nós nos propusemos alcançar quando voltamos para cá. Então eu acredito que Saturno nos oferece uma visão mais ampliada sobre o que é estar vivo. Eu acredito que nós vivemos para aprendermos a morrer voluntariamente. Então, quando alguma pessoa me faz aquela pergunta super metafísica, qual o sentido da vida? Eu digo que o sentido da vida é aprender a morrer. O sentido da vida é a morte, mas a morte da personalidade, a morte desses aspectos que ainda colocam a gente tão imersos nos desejos, na matéria, de ficar questionando, reclamando, praguejando contra os aprendizados que a gente precisa integrar na nossa vida. Por isso que eu acredito que ele é o grande professor, porque ele é precisamente o professor que nos ensina a nos tornarmos mestres de nós mesmos, que é o caminho, dentro da minha linha terapêutica, aquilo que eu sempre falo para as pessoas, que eu entendo que o xamanismo é o caminho do desenvolvimento da automaestria, o desenvolvimento do curandeiro interior. E a única maneira da gente trilhar esse caminho é valorizando, olhando, contemplando as nossas dores, os nossos incômodos, as nossas dificuldades e perceber que não há outro caminho que não o caminho da superação das adversidades da vida. Então, Perfeito. Saturno, para mim, essa é a importância, é a magnitude que ele representa. E os anéis de Saturno nos ensinam a assumir o sagrado matrimônio com nós mesmos. Essa é a analogia, eu acho que é interessante de se fazer em relação a esse planeta, a essa energia. O que você acha disso, minha irmã? Então, Fê, vou te trazer, acho que faz sentido antes, eu quero te trazer a visão que as pessoas têm quando elas vêm fazer o mapa, né? Mas antes de trazer essa visão, que é uma visão geral, né? É legal porque todo mundo se reconhece nela, mas antes eu preciso também trazer um pouquinho de qual astrologia eu faço, porque assim como a filosofia, assim como a psicologia, a filosofia, a astrologia tem também linhas a seguir, né? Então, eu falo de uma astrologia humanista, onde a gente olha para a evolução da pessoa, e eu não faço astrologia preditiva, tá?
E eu faço a astrologia kármica, onde eu falo de energias que a gente traz de outra vida e que a gente vem resolver aqui. E antes de ser astróloga, eu era terapeuta já, né? Hoje eu trago a astrologia como ferramenta da minha terapia, mas eu sempre fui, né? Eu venho de uma terapia da linha quântica. O que isso significa? Para eu atrair para perto de mim as coisas que eu desejo, eu preciso alinhar as minhas emoções e pensamentos a isso, entrar, né, nessa sinergia com o que eu quero e as coisas começam a acontecer. Então, vamos olhar para isso dentro da astrologia. Dentro do mapa, a gente consegue entender o propósito de vida, tá? Está estampado lá. E quando eu entendo a clareza, eu tenho clareza do meu aprendizado de vida, faz sentido com esse aprendizado a minha maior força de trabalho? Porque você imagina você ter um propósito de vida e a sua força de trabalho não ser alinhada com o seu propósito de vida? Não faz sentido. Né? Você é uma potência para trabalhar no negócio, mas seu propósito de vida é outro. Não faz sentido. E aí as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente se sente atraída, as situações, as energias que a gente se interessa, você acha que eu vou me interessar por alguém para ser um parceiro de vida que não tem a ver com o meu propósito? Então tudo tem a ver com o que eu vim fazer aqui. Então dentro do mapa, o Saturno está alinhado com o meu propósito de vida. Então superar essa barreira me traz uma grande potência que me leva mais perto do meu propósito de vida. E se eu ganho essa potência obviamente eu vou usar no meu trabalho. E esse vai ser um trabalho alinhado com o meu propósito de vida. Então, se hoje, por exemplo, eu trabalho com as relações, é porque eu alinhei o meu trabalho ao meu propósito de vida. Mas meu propósito de vida é trabalhar com isso? Não. Meu propósito de vida está atrelado a esse aprendizado. Então, está tudo conectado. Eu brinco que o mapa é algo circular porque está tudo conectado. A gente não vem resolver as coisas até os 30 anos de idade e depois relaxar e viajar, né? A gente tá nessa continuidade. Então, falando dessas forças que o Felipe estava falando, a questão aqui nós temos dois tipos de força, falando, né, na minha visão astrológica. Uma que eu recebo de graça, ela chega comigo, eu tenho um dom, mais de um, tá? E eu tenho uma outra que eu venho desenvolver. Então, são dois tipos de força. Não existe nada no nosso mapa ou nada na nossa vida que seja ruim. Então, quando eu faço um post, uma aula de Marte, a pessoa fala, meu Marte me traz dor. Marte não traz dor. Saturno não traz dor. Você não está usando essa energia a seu favor. E aí, quando eu uso ela a meu desfavor, ela não dá match com a minha energia. Eu emano ela de um jeito que traz dor. Então, eu só preciso entender como eu uso as minhas energias ao meu favor. Então, existe um incômodo causado por Saturno. Ele não sai de perto de mim, ele me incomoda todos os dias. Você pode chamar isso de incômodo? Eu chamo isso de convite. Porque se algo me incomoda todos os dias, as pessoas chegam para fazer o mapa achando que são impotentes, malucas, né? Elas se consideram, e eu falei isso na live de Plutão também, as pessoas se consideram não plenas, né? Como se isso fosse um adjetivo. Eu precisava ser mais plena, me preocupar menos, relaxar mais. Oi? Se isso está na sua cabeça todos os dias, é porque isso te convida a seguir nessa direção. Se você tem uma severidade e espera muito dessa energia, é porque você veio ser muito nessa energia. Então precisa abraçá-la e entendê-la e mergulhar nessa energia. Então, quando eu falo, né, a teoria quântica, ela foi acusada de ser fútil. Eu quero isso, eu quero aquilo e vou trazer para o meu campo. Mas peraí, as coisas que a gente quer estão atreladas ao nosso propósito. A gente não gosta das coisas e das pessoas de graça. Tudo tem a ver com o que a gente veio fazer. Aí faz sentido. Aí abraçar o meu Saturno faz sentido. Então, quando eu abraço essa energia que não é leve, ela me traz força, ela me traz estrutura. Então, vou relembrar Plutão da nossa última live, Fê. Plutão trazia pra gente dor se a gente quisesse controlar. Eu quero controlar as energias.
E aí, óbvio que controlar, não consigo controlar o mundo, eu não consigo controlar as outras pessoas. Controlar fala sobre eu ter uma expectativa de vida e a vida acontece de outro jeito, eu quero controlar o que acontece comigo e eu entro numa energia de não aceitar a realidade. Então, eu fico tentando controlar quem chega perto de mim, as coisas que acontecem comigo no trabalho, eu fico brigando com as pessoas, brigando comigo mesmo, brigando com o que eu sinto. E o Plutão, ele nos ensina a transformação através da entrega. Então, quando eu relaxo e falo, ok, né, expectativas são criadas a todo momento, mas como eu alinho elas com a realidade, com o que eu estou vivendo, com as coisas que eu atraio para o meu campo. Plutão. Saturno ensina o quê? A estrutura, a maturidade, o ser gente grande, ser adulto, a potência. Então, quando eu olho para essa força que me convida, e todos os dias eu faço um pedacinho dela, todos os dias eu vou nessa direção, eu vou trazendo para mim uma energia de merecimento através do esforço, através do comprometimento, né? E esse esforço vai me trazendo resultados, porque a vida premia quando a gente segue o caminho do propósito, né? Quando a gente segue o nosso caminho, a vida premia. Então é impossível você ir na direção do que você tem que resolver e a vida começar a te afundar. Você tem que vencer o ego, a sombra, como diz o Fê, né? E você tem que vencer esse medo. Então, falando dos dois tipos de forças que a gente tem, né? Dos dois tipos de potência, aquela que chega comigo, ela é muito engraçada porque essa eu não valorizo. Então, a gente tem vários dons e a gente não valoriza. Então, por exemplo, eu tenho o dom da empatia. Isso veio de graça para mim, eu tenho o dom da empatia. E durante muito tempo eu olhava as pessoas que eu não enxergava empatia e eu falava, nossa, que pessoa sem noção. Que pessoa ridícula, horrorosa. Que pessoa sem noção. Na verdade, isso é um dom que eu tenho, a pessoa não tem. Então, em vez de eu me orgulhar daquilo, eu acho que aquilo é feijão com arroz, que aquilo todo mundo tem. E a outra pessoa que não tem que é feia. Não sou eu que sou boa. Então, a gente tem umas potências que a gente não valoriza porque a gente não lutou por elas. Porque elas vieram no pacote. E aí eu tenho uma outra potência, que é essa, como a de Saturno, que eu tenho que lutar por ela. Que ela me assusta, traz medo porque ela é difícil. Então, veja só, Felipe. Quem chega para fazer o mapa, né? Não todo mundo, mas então generalizando. Se vê numa situação onde o que eu tenho de bom não valorizo e o que eu tenho de difícil me assusta. Ou seja, né? Tô afundada, tô aqui refém da vida, vítima dessa história, não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas a dor promete potência. E isso que eu tenho de sobra, eu preciso aprender a olhar que sou eu que tenho. Não é que todo mundo tinha que ter, sou eu que tenho. Então o mapa, ele só traz forças, ele só traz potência. A gente só precisa olhar e usar isso a nosso favor. E por que é difícil? Por que existe tanta culpa? Quando a gente chega no mundo, quando a gente chega na encarnação, quando a gente chega nessa vida, a gente aprende a viver com pessoas que têm outros mapas. A gente aprende a viver com pessoas que têm outro propósito. Significa que a vida delas testa elas de outra maneira. E aí a gente acha a grama do vizinho mais verde, porque aquilo que é difícil para mim não é difícil para o outro. Porque a vida dele testa ele de outro jeito, ele tem outras habilidades e às vezes eu nem estou enxergando tudo que essa pessoa sofre. Então não existe, não tem como delegar o propósito. Não tem como delegar a vida. A gente aprende com o modelo do outro, mas é colocando em prática, é usando Saturno, que eu de fato vou evoluir. Vou entrar numa história de evolução através do esforço, do comprometimento do ser adulto. Tô vendo balãozinhos na sua cabeça, Fê. Quer falar alguma coisa? Não, hoje eu tô tentando conter os balãozinhos na minha cabeça. Eu tive no terreiro Perfeito. hoje, tomei uma bronca do Exu para eu voltar mais pro meu lugar de poder, que é o silêncio. E o pessoal vê a gente fazendo live assim, vê as lives que eu faço, acha que eu falo o tempo todo, que eu adoro falar, quando na verdade o lugar onde eu me sinto mais confortável é no meu silêncio.
E quando você fala de crescer, de amadurecer, as pessoas tendem a dizer, ah, mas crescer dói, crescer é doloroso, amadurecer é doloroso. Precisamente porque o amadurecimento é aquilo que nós escolhemos fazer quando a gente volta para cá, né? E isso que Perfeito. você fala das pessoas olharem para o lado, se basearem nos modelos que estão do outro lado, que na verdade são os nossos próprios, porque da mesma maneira que a gente tem o mapa hoje, a gente já teve tantos outros, para não dizer todas as configurações planetárias e outras vidas, aquelas que eventualmente ainda nos faltam, a gente vai ter em uma próxima. E a gente percebe que a pessoa que está do nosso lado com um mapa aparentemente completamente oposto, diferente do nosso, é exatamente aquilo que a gente tem a integrar dentro do que nos falta e aquilo que a gente tem a oferecer dentro daquilo que nos abunda. E essa frase que você falou, eu acho curiosa, é da a gente tender sempre a enxergar a grama do vizinho como a mais verde. Não se penalize, não precisa ficar chateado quando você vê que a grama do seu vizinho é mais verde. Eu acho interessante falar, né? Até isso, alguém colocou isso no Instagram esses dias que eu achei maravilhoso. Talvez a grama do vizinho seja mais verde porque o vizinho ele tenha medo de caminhar sobre a grama, pisar na grama, plantar na grama, semear, mexer na terra, bagunçar um pouco para ver o que ele pode colocar ali para nascer de novo. Às vezes uma grama muito verdinha, muito bonitinha, muito plena, naquilo que as pessoas procuram quando vão fazer um mapa com você, é exatamente essa recusa que algumas pessoas têm de perceber que a plenitude, ela pressupõe um pouco de bagunça, pressupõe um pouco de desordem. A ordem pressupõe o caos. E nesse aspecto, acho que Saturno ensina muito a gente valorizar os nossos desequilíbrios, valorizar os nossos momentos de fúria, de externalização dos nossos demônios, porque é a partir dessa bagunça, dessa sacudida, que a gente consegue refazer as nossas estruturas. Então, Saturno, no meu ponto de vista, falando de estrutura, e isso eu não vejo nenhum paradoxo. Ao mesmo tempo que ele nos ensina a construir bases mais sólidas, vamos dizer assim, a olhar para as nossas estruturas, ele nos convida a perceber que tão logo a gente se edifica sobre uma estrutura, a gente é convidado, você falou de convite, a perceber que todas as estruturas são impermanentes. Então a gente se equilibra sobre uma estrutura recém-construída até o momento que a gente é convidado a desmoronar sobre elas. E aí, quando a grama está lá toda bagunçada, a gente tem a oportunidade de se reconstruir a partir da implosão, a partir da destruição. Qualquer semelhança com o que a gente está vivendo hoje no planeta não é mera coincidência. A ordem pressupõe o caos, a construção, a criação pressupõe a destruição. O descanso do universo, o descanso do espírito pressupõe a morte, pressupõe a transformação, pressupõe o enfrentamento daquilo que nos incomoda, daquilo que nos adoece. Isso é maturidade, isso é crescimento. A gente cresce sobre aquilo que a gente destrói, a gente cresce a partir do momento que nós desmoronamos e a partir dessa energia de inocência da criança, a gente passa a olhar para a dor, que não é a criança quando ela cai, se machuca, ralou o joelho, olha, ah, beleza, levanta, continua correndo, cai de novo. É o que a gente precisa resgatar, eu acho, enquanto seres humanos, enquanto adultos. Perceber que a maturidade e a inocência não estão distantes umas das outras, pelo contrário. Assim como todos aqueles outros opostos que a gente menciona, um depende do outro. Então, amadurecer, acredito eu, pressupõe a gente conseguir olhar para a vida com olhos de encantamento, de maravilhamento, perceber que os aprendizados que Saturno nos oferece, as adversidades que a gente atravessa na vida, são a maior preciosidade para a gente conseguir evoluir, chegar onde a gente se propôs a chegar. E aí, quem sabe, nesta vida, ou numa próxima, ou daqui a 5, 10 ou 10 mil vidas, a gente consiga finalmente perceber o que é a vida e o que é o caminho da evolução da consciência, que é a gente abandonar essa vida circunstancial na matéria, que a gente olha, ai meu Deus, meu mapa é horrível, as coisas não dão Exato. certo para mim, as pessoas me punem, Deus não está olhando para mim com bons olhos. A gente sai desse vitimismo e assume a maturidade da inocência, que é a gente buscar a evolução com leveza, com descontração, com humor, com a certeza de que todos os desafios que nós atravessamos na Terra, nós escolhemos passar por eles. E aí que eu me aproximo muito do que você fala, Mari, que eu acho maravilhosa a sua visão sobre a astrologia, foi aí que eu me reaproximei da astrologia, que não há determinismo nessa história. As pessoas olham para a lei kármica com um olhar muito reducionista. Não é que o karma nos aprisiona, o karma nos liberta. Porque junto com Nos o karma tem liberta. o Dharma. Então Saturno nos ensina a colocar em prática o nosso Dharma. Para a gente perceber que
apesar dos nossos condicionamentos, da nossa história pregressa, nós temos a oportunidade de construir o nosso futuro, o nosso destino, a partir das nossas escolhas presentes. Eu acho que é por aí. Exatamente. Pessoal que está levantando os comentários aí, eu tô para falar isso desde o começo, porque toda hora que eu bato o olhinho aí, tem alguém perguntando do seu próprio Saturno. Eu vou falar dos Saturnos nos signos, tá bom? Só tô preocupada um pouquinho com o tempo, mas acho que o Instagram tá deixando ficar um pouco mais, né? Ele Tá, não não tá sei, nos mas também a derrubando. gente está acostumado a voltar depois, não tem problema. É verdade, Quando cair, a é gente volta. verdade. Então eu vou trazer aí os Saturnos de cada um no mapa, tá bom? Um pedacinho só, porque Saturno é algo que dá para falar em sessão de terapia, ó. Muito. Vamos falar um pouquinho do Saturno que está no céu, né? Saturno, a gente vem, né? A grande conjunção, que foi nossa primeira live, fala de Saturno, da conjunção Saturno, Plutão, Júpiter. Agora, Saturno saiu, né? Foi para Aquário e entrou em retrogradação. E ele vai voltar. Então, ele entrou no primeiro grau de Aquário e ele volta para trás até o grau 25 de Capricórnio de novo. E aí eu vou explicar um pouquinho o que é retrogradação de um planeta, tá? A gente tem que pensar que a astrologia, diferente da astronomia, a gente não estuda o objeto que está em movimento. A gente estuda o efeito disso na gente, né? A gente estuda a história, não o movimento em si do objeto, mas o que causa essa movimentação. Acho que eu estou explicando errado. É o que reflete na gente essa transformação. Acho que é isso. E aí o que acontece? A retrogradação, então, não fala de um planeta que vai para trás, e sim de um ponto de vista da Terra. Então, se a gente estivesse em outro planetinha, Saturno não ia estar retrogradando, tá? Não ia estar fazendo esse movimento. Esse é o ponto de vista da gente que está aqui na Terra. Então, a gente enxerga. Parece que ele está andando para trás. Então, de que forma a gente sente isso? A gente sente a retrogradação como a revisão. Ele volta para trás, significa que eu vou rever uma energia que eu já vi. Então, vamos pensar em quem faz cursinho aí, com certeza viu muitas revisões de matéria. Quando a gente estuda alguma coisa pela primeira vez, ela é nova, ela é mais difícil de ser absorvida, mas a gente vai. Mas quando a gente revisa antes de uma prova, aquilo parece que a gente já teve, né, uma primeira vez ali, aquilo entra melhor, cai melhor, porque eu revi a energia. Então, retrogradação fala só de revisão. Se você tem um Saturno retrógrado no mapa, não se preocupe com isso, porque Saturno está sempre retrógrado. Brincadeira, ele não está sempre, mas ele entra bastante, fica bastante tempo em retrogradação durante o ano. Então, não é só você, é um montão de gente. Eu, inclusive, tenho meu Saturno retrógrado no mapa, tá bom? Mas pensando agora na história que a gente está vivendo, Saturno está retrogradando em Aquário e em Capricórnio. Eu vou falar o grau para vocês possam achar no mapa de vocês, tá? Então ele sai de 1 de Aquário, quase 2, e volta até 25 de Capricórnio. E o que isso fala? Que nessa energia nós já vivemos algo, mas nós vamos retornar para aprender isso novamente, para que isso sedimente, né? Assim, traga uma estrutura maior dentro da gente, né? Fique mais a gente integre melhor essa energia, esse aprendizado. Então vamos pensar nas energias de Saturno. É todo esse comprometimento, esse amadurecimento, eu me comprometer com a força que me convida para que eu cresça nela. Na energia de Aquário e na energia de Capricórnio. Capricórnio fala sobre a construção para o futuro através do trabalho, através dos recursos. De que forma eu emprego os recursos para o futuro? Então, o capricorniano em si tem fama de ser meio pão duro. Por quê? Porque ele fica preocupado com o que ele vai construir no futuro e ele pega o recurso dele e
pretende usar de uma forma legal. Estou generalizando, tá? Os capricornianos não se incomodam com isso. Mas a gente, né, busca usar o recurso de que forma para que eu construa futuro? Então vamos analisar o momento que a gente está passando. Na grande conjunção, a primeira coisa que traz é como vocês estão usando seus recursos. Então isso traz um boom na nossa economia. E eu não sei vocês, mas hoje eu uso 1% do meu guarda-roupa. A gente está em casa, a gente está percebendo que talvez a gente não precise sair para trabalhar todos os dias, que existe um monte de coisa que a gente não precisava fazer, que não precisa estar com a unha pronta toda hora. Eu, né, falando aqui do aspecto feminino. Então, de que forma a gente tem usado os nossos recursos? E de que forma a gente constrói futuro com isso? Isso é uma revisão que a gente está fazendo. E essa é uma revisão que não é só a gente que está fazendo, que o mundo está fazendo, porque Saturno está retrógrado entrando em Capricórnio para o mundo todo, certo? E na energia de Aquário, qual é essa revisão? De que forma eu me comprometo com o social, com a energia fraterna, a energia de que eu estou no meio de pessoas, eu faço parte de um coletivo. De que forma eu estou comprometida com isso? Qual é o meu papel no meio da sociedade? Então, se você olhar para os aquarianos, eles têm a fama, ó, eu e a fama, né? Eles têm a fama de ser as pessoas que lutam pelos direitos das pessoas, que enchem as passeatas. Por quê? Porque eu entendo um papel, eu tenho essa força de ter um papel na sociedade. Então, o mundo está revendo essa energia. Então, a gente vem, toma um susto com ela. E agora Saturno volta e fala assim, vamos rever. Vamos integrar melhor, sedimentar o conhecimento dentro da gente. Vamos se aprofundar e viver isso. Você entendeu que isso chegou, que essa história chegou? Você se adaptou ou você está esperando voltar ao normal? Voltar ao normal não existe. A transformação, a gente expande, a gente nunca volta. Toda vez que a gente expande a consciência, a gente não volta. Então, como você está se organizando com seus recursos? Como você está organizando o seu papel no coletivo? Isso é Saturno no céu. E você pode olhar dentro do seu mapa onde está a energia de Capricórnio, em qual casa. Em qual casa está a energia de Aquário. Dentro desse período, né? Dentro desse limite, que é de quase 2 de Aquário até 25 de Capricórnio. E aí vai ter gente que está na área das relações, vai ter gente que está na área da carreira, vai ter gente que está na área do eu, né? Você vai ter que fazer essa análise. Perfeito? Posso prosseguir, Fê? Você quer finalizar, a gente volta? Acho que faltam 5 minutos. Ou você quer falar mais um? Olha, eu fiz uma live e não derrubou com 1 hora. Então Então acho que a vamos, gente se pode... cair, a acho que gente a gente volta. pode falar para o pessoal que a gente volta se cair, tá bom? E a Pronto, live vai ficar salva no Instagram do Felipe. é Perfeito? isso. Para quem tá falando aí, ó, 24 horas salva no Instagram do Felipe. Vai pro GTV. Vai pro GTV, perfeito. Então vai ficar lá até quando o Instagram quiser que vocês assistam. Pode ficar tranquilo que vai ficar salvo. Eu vou falar do Saturno de cada um na energia do signo só, que eu acho que é mais fácil de vocês identificarem no mapa, né? E eu vou trazer para vocês uma receita que serve para todos os signos, de como lidar com esse Saturno. Lembrando que não é a receita ajuda, mas quem vive a energia somos nós, não dá para fugir dela. Mas ela nos leva para o nosso propósito. Então, se vocês querem um incentivo, Saturno leva para o propósito. Saturno traz potência de trabalho. Então, se você quer ficar bonzão aí no que você trabalha, investe no seu Saturno. Então, Saturno fala sobre ganância? Fala. Fala sobre a ambição, acho que é mais ambição a palavra do que ganância. Fala que a energia de busca pelo que eu quero, mas ela está alinhada ao seu propósito, então não precisa se preocupar com isso. Certo? Vamos ao Saturno de todo mundo? Saturno em Áries. Bom, quem tem Saturno em Áries
vem construir potência numa energia que dá um medo, porque eu não sei como construir a tomada de decisão, a autonomia, a independência. São as pessoas que têm mais dificuldade, principalmente no começo da vida, em tomar decisões, em tomar atitude, em saber para que lado vai. Então essas pessoas precisam, e todo dia se chama, né? Todo dia. Como eu tomo coragem de fazer as coisas, de ir atrás do que eu quero, né? Como eu tomo coragem, como eu saio do lugar. E Saturno, como ele traz medo, porque ele traz muita severidade, ele requer prudência. Como eu dou um passo em direção à coragem, à independência, à iniciativa, com segurança. Então eu preciso planejar, por isso que Saturno é o regente de Capricórnio. Eu preciso planejar, eu preciso organizar como eu vou dar um passo em direção a essa iniciativa, a essa independência. Então vamos falar assim, eu vou trazer essa receitinha agora e eu vou falando ela por signos, tá bem? Eu brinco que Saturno, ele só é resolvido com o nosso farol de neblina. Onde a gente tem Saturno, a gente tem que ligar o farol da neblina. Por quê? Primeiro que onde eu tenho Saturno, a minha régua é muito alta, então eu quero chegar no topo da montanha. E tá tão longe, é tão alto, que eu não sei o caminho todo, eu não enxergo o caminho todo. Mas essa é uma energia que me chama, eu sei quem tem que ir nessa direção, tem que ir nessa direção. Então se eu olho a distância de onde eu tô para onde eu quero chegar, ela me assusta, eu acho que eu nunca vou chegar e eu abandono. Mas ela me incomoda. Então eu decido prosseguir, mas como? Olhando só o próximo passo é o que resolve. Então eu ligo meu farol de neblina e eu vejo um pedacinho assim. E cada pedacinho que eu ando, eu enxergo o próximo. Eu enxergo o próximo. E o que é isso? Determinação. Eu sei a direção que eu tenho que ir e eu tenho que me comprometer a chegar nela. Eu tenho que tomar essa decisão. Então eu saio dessa paralisia, eu saio dessa coisa que me segura no mesmo lugar. Então, assim como num lugar que tem neblina e que eu tô pegando estrada, eu tenho que ir muito devagar, eu tenho que ir com segurança. Em cada passo, cada quilômetro que eu ando, eu comemoro. Porque é um quilômetro que eu não bati. Porque é um quilômetro a menos no meu caminho. Então, sei lá, eu vou de São Paulo ao Rio de Janeiro, eu não enxergo o caminho, mas eu sei a direção. Eu sei onde eu tenho que chegar. E cada quilômetro que eu ando é um quilômetro a mais nessa direção, na direção certa. E eu tenho que ir devagar, porque como aquilo é difícil para mim, eu não posso, né? Apertar o eject. Eu tenho que ir passinho por passinho, comemorando. E no farol de neblina, a gente comemora cada quilômetro que a gente andou, sabe por quê? Porque ninguém bateu na gente. Porque a gente não morreu. Porque a gente segue em direção e cada vez um quilômetro a menos de chegar. Então, eu preciso sempre olhar o próximo passo com segurança. Mas desistir não é uma opção, porque vem gente atrás. A pessoa não está me enxergando. E o que está vindo atrás? A vida. A vida não aceita a gente ficar parado. Não existe ficar parado na vida. Então eu preciso de prudência, eu preciso de segurança, eu preciso de cautela, que é o rigor que Saturno exige. Mas eu não posso parar. Então quem tem Saturno em Áries precisa ligar o farol da neblina na energia, no sentido de construir independência. Então a pessoa todos os dias fica assim, eu preciso ser independente. Eu preciso tomar conta da minha vida. Eu tenho que sair da casa dos meus pais. Eu preciso parar de estar atrás assim, de uma esposa, de um marido. Eu preciso ter a minha autonomia, a minha independência, a minha força, mas eu não sei como, parece difícil para mim. Então eu tenho que ligar o meu farol de neblina nessa direção, porque isso tem a ver com o seu propósito. Saturno em Touro. Saturno em Touro fala sobre a construção e a dificuldade da disciplina. Então eu tenho a dificuldade de me esforçar numa direção. Eu tenho dificuldade em conseguir
o ganho através, né, da energia do dinheiro, que é a energia, né, do reconhecimento via trabalho. Então, eu tenho dificuldade de ir trabalhar e ter essa determinação nas escolhas que eu faço para que eu possa ser recompensado. Então, são as pessoas que têm uma severidade com o ter muito grande. Sou severo com o que as pessoas têm, com o que eu tenho. Eu quero ter muito, existe uma ambição. Eu quero ter muito porque eu vim ter muito. Porque eu vim trabalhar muito. Porque eu tenho que construir, me responsabilizar, me comprometer com o meu trabalho. E passinho a passinho é como se o meu mapa tivesse uma promessa do pote de ouro atrás do arco-íris, mas eu preciso ir até lá. Eu preciso me esforçar e comemorar cada quilômetro que eu ando nessa direção. Saturno em Gêmeos. Saturno em Gêmeos fala sobre a severidade com a flexibilidade, com a comunicação. Então, quem vem com Saturno em Gêmeos tem dificuldade de socializar, tem dificuldade com essa comunicação, porque a comunicação fala da troca. A minha verdade, a sua verdade, como a gente conversa, como a gente troca. Mas quem tem Saturno em Gêmeos vem com a potência de se comunicar. E assim como a dor no joelho, você vai ver como aquilo funciona e vai fazer um curso, por exemplo, de comunicação, ou fica prestando atenção em como as pessoas falam, se comunicam e socializam, e você começa a adotar modelos, entender como aquilo faz melhor, como faz melhor, como faz melhor, porque todos os dias você pensa no quanto é difícil você socializar. Então, a sua grande potência estará justamente na comunicação, na sociabilidade, no aprendizado, com os relacionamentos. Mas alguém que tem Saturno em Gêmeos jamais vai falar qualquer coisa. A pessoa é severa, ela se preocupa, ela traz uma rigorosidade, passinho a passinho ela vai, né? Olha, me comuniquei, socializei, fui bem. E vai andando nessa direção. Saturno em Câncer. Saturno em Câncer fala sobre a energia das emoções, do amar. Então eu tenho uma rigorosidade com as minhas emoções. Eu tenho medo das minhas emoções. Eu espero muito do carinho e do cuidado das pessoas. Eu espero muito do meu cuidado para comigo mesmo. Mas isso dá um medo que pode fazer com que a gente não entre em contato com as nossas emoções, que eu fuja delas. Mas todo dia isso me cansa. Então, passo a passo, quilômetro a quilômetro, de entrar em contato com o meu emocional, eu vou me transformar nessa potência de nutrição das pessoas, nutrição emocional das pessoas, de cuidar emocionalmente das pessoas e de receber esse cuidado. Então, quem tem Saturno em Câncer espera muito do cuidado dos outros. Por quê? Porque vem receber muito. Mas para isso precisa se comprometer com a sua construção, com a sua parte nessa história. Eu preciso, para cuidar de alguém, amar alguém, me permitir sentir e crescer nesse sentimento. Saturno em Leão. Saturno em Leão, a pessoa veio construir confiança em si mesmo. Então eu vim confiar em mim. Mari, todo mundo veio confiar em si, mas quem tem Saturno em Leão tem mais dificuldade, tem mais medo, porque espera muito dessa confiança. Ou seja, é uma potência para ser um grande líder, para expressar muita criatividade do ser. Eu confio em mim, mas para eu confiar em mim, eu ralei. Então ninguém mais me abala porque eu criei estrutura de confiança. E quando eu crio essa estrutura de confiança, o meu trabalho explode nessa confiança. Então esse Saturno traz muita força de liderança. É a pessoa que se incomoda em liderar no começo, mas aprende com essa dor e se torna um grande líder. Saturno em Virgem é a construção da energia da melhoria contínua, do serviço, da servidão. Então, quem tem Saturno em Virgem percebe tudo que pode ser melhorado o tempo todo. É a pessoa extremamente crítica. E crítica pode parecer uma palavra ruim,
mas ela não é ruim nem boa. Crítica é crítica. Eu percebo algo que precisa ser melhorado o tempo todo. E às vezes eu coloco uma energia de tanta perfeição naquilo que fica tão difícil que eu não sigo nessa direção. Então a energia de Saturno faz e me machuca porque eu fico vendo como eu posso melhorar e como eu posso ser melhor. E isso pode me trazer uma sensação de que eu nunca sou bom o suficiente, porque eu estou sempre precisando melhorar. Eu preciso usar a minha força de melhoria. Entender que eu vim ser, né, buscar essa energia da perfeição, mas que ela tem que ser buscada. E eu posso usar isso ao meu favor. São as pessoas extremamente caprichosas, criteriosas, mas facilmente ficam paradas no lugar de medo. Como todas as outras, tá? Não existe um Saturno mais doído que o outro. A dor de cada um é a dor de cada um. Saturno em Libra, que é o que eu falei bastante de mim, é a expectativa, a rigidez com a qualidade dos relacionamentos. É o sentir a falta do relacionamento o tempo todo, esperar muito da relação do outro, esperar como ele haja comigo, e traz uma dificuldade porque eu quero que ele seja comigo como eu sou. E muitas vezes eu nem sou com a pessoa o que eu quero que ela seja comigo, porque é uma rigorosidade muito forte. E aos poucos eu entendo que para a relação fluir, quem tem que construir um pedaço dessa relação sou eu. Não existe relação pronta, existe um comprometimento em fazer uma relação crescer. E ela só vai se tornar tão boa quanto eu espero quando eu luto por ela, quando eu me comprometo com ela. E ela vai crescer eternamente. Como o Felipe falou, não existe um teto, não existe um limite. A gente vai estar sempre nessa briga. E aí é muito legal, porque eu ensino o que eu venho aprender, eu ensino a minha dor, sim, porque cada passo que eu dou, eu viro professor. Então, onde a gente tem Saturno, que é o grande professor, nos torna professor se seguimos nessa direção. Então, quem tem Saturno em Leão e abraçou a causa vai provavelmente ensinar pessoas a ser líder. Quem tem Saturno em Áries e abraçou essa direção vai ensinar as pessoas a tomarem decisões. Mas precisa ralar. Saturno em Escorpião, Felipe vai adorar esse. Construção de transformação. Sou tão rigoroso com a transformação, sou tão severo com a transformação que eu sequer quero me transformar. Isso significa que eu quero ficar parado. Isso significa que eu não quero perder nada. Então eu seguro tudo, eu controlo, eu seguro. Mas se eu controlo, eu tenho medo da perda, né? Tenho medo da perda porque eu tenho medo da transformação. E me permitir me transformar é doído demais. Então, qual é essa construção? É a construção de vida onde todo novo ciclo, toda transformação gera um novo ciclo. Deixar para trás significa evoluir. Então, quem tem Saturno em Escorpião sente esse medo de ser abandonado, sente medo de perder poder, espaço no trabalho, precisa deixar fluir, né? Entender que não é através do controle. Lembra muito Plutão essa energia, porque Plutão rege Escorpião. Saturno em Sagitário, Saturno do seu Felipe. Saturno em Sagitário tem uma preocupação constante com as metas, uma rigidez com a meta que eu quero bater, com onde eu quero chegar. Eu quero chegar tão longe, que parece que é melhor eu nem sair do lugar. E essas metas, elas falam muito de filosofias de vida, porque elas falam de romper barreiras. Então, normalmente traz uma dificuldade intelectual. Normalmente, mas pode estar ligado à espiritualidade, pode estar ligado à filosofia de vida, pode estar ligado também a, de fato, romper aquilo que eu acho que eu não sou capaz, né? É chegar adiante. Então, eu espero coisas para mim da vida que estão muito longe. Eu sempre espero coisas inalcançáveis, mas aquilo me incomoda todos os dias. Eu tenho uma dificuldade com os conhecimentos, mas aquilo se me incomoda todos os dias.
E eu vou comprando essa história, vou comprando essa história, vou comprando essa história, até eu me tornar referência de conhecimento. Felipe é a prova viva da referência de conhecimento. Como eu uso isso em prol do meu trabalho. É a energia do arco e flecha, que você tanto conhece, né, Fê? É o desempenho intelectual. Então, eu miro, né, a Sagitária, eu miro longe a flecha. E eu tenho que ter força para ir pegar, para ir até onde eu joguei, para onde eu estou mirando. E por isso eu tenho um cavalo para ir até lá. Mas quem tem Saturno tem severidade do lugar que quer chegar. Aí você fala, não, mas chega até o meio do caminho, tá bom? A pessoa fala assim, o quê? Melhor nem ir. Eu só quero se for para chegar lá. Então eu fico paralisado. E aos poucos a vida me incomoda, eu vou, e eu vou, e eu vou. Então, Saturno em Sagitário fala disso. Saturno em Capricórnio, que é o Saturno que a gente estava falando no céu. Quem tem Saturno em Capricórnio espera muito, tem uma ambição muito grande com a realização profissional, com o reconhecimento. Então eu acho gerir minha carreira difícil, porque eu espero muito dela. E aí você imagina um adolescente, sei lá, de 16 anos com Saturno em Capricórnio. Ele fala, meu Deus, eu nunca vou chegar lá. Tá longe demais, porque eu quero, sei lá, ser CEO de uma empresa e tô aqui perdido. Sem nem sei o que prestar na faculdade, quero ser CEO da empresa. Então eu tenho uma rigorosidade, uma severidade com reconhecimento através do trabalho. Como eu vou em direção disso? Sempre ligando o farol da neblina, passinho por passinho. Cada passinho ilumina o outro. E cada quilômetro eu estou mais perto de conquistar. É o meu comprometimento para eu conquistar o meu próprio reconhecimento profissional. A minha energia de servir através do trabalho. Então, Saturno em Aquário, que a gente também falou, são as pessoas que têm dificuldade com o coletivo, mas a todo momento estão pensando, eu quero, o coletivo me chama, eu quero estar no meio das pessoas. Muitas pessoas que têm Saturno em Aquário têm dificuldade, inclusive, de fazer amigos, de se colocar no meio das pessoas. Tem uma dificuldade na construção, chega ali, ó, às vezes no barzinho, fica ali meio sem jeito, não sabe muito bem como se porta. Mas abraçando essa energia, eu me torno um agente de mudança social. Eu ganho um papel relevante no meio dos grupos de mudança do sistema. Mas eu preciso me comprometer. E por último, última energia, Saturno em Peixes. Saturno em Peixes traz... A energia de Peixes fala de olhar para dentro. Quando eu olho para dentro, eu sinto o sutil, eu sinto a compaixão, eu sinto que eu faço parte de uma história com outras pessoas. Por isso que a energia da introspecção pisciana é a mesma energia da espiritualidade. Então quem tem Saturno em Peixes tem uma dificuldade, um medo de olhar para os próprios fantasmas. Então se conecta muito pouco com seus sentimentos daqueles mais íntimos. Diferente de Câncer. Que Câncer fala sobre o amor, né, o acolhimento, o dar e receber, o acolhimento, as minhas emoções. Peixes fala dos fantasmas internos, que me conectam com a espiritualidade. De olhar para aquelas dores mais profundas. Todos os signos de água falam um pouco disso, mas Peixes vai de encontro à espiritualidade, vai de encontro aos fantasmas. Então, Saturno em Peixes traz uma rigidez nessa história. E traz uma severidade. Eu brinco que quem tem Saturno em Peixes precisa testar a espiritualidade. O que é testar a espiritualidade? Ir lá e ver se funciona. Eu fiz o mapa de uma porrada de gente até eu entender e ter certeza que aquilo funcionava. Porque no começo eu falei, como pode estar tudo isso escrito nas estrelas? Então eu brinco que eu testei a espiritualidade. Você vai lá na cerimônia do Felipe e você testa, fala assim, não conheço, eu vou testar isso aqui, vou ver se funciona. E você, saturninamente, através do comprometimento, faz a sua parte, experimenta.
e continua e fala, não, da próxima vez é mais, da próxima vez é melhor, eu vou mergulhar nessa coisa que me dá susto, que me dá medo. Então, Saturno em Peixes fala, sim, em confiar no imponderável, né? No que eu não vejo. Então, traz uma força espiritual de muita cura para quem abraça essa energia. Esses são os Saturnos nos signos. E aí, Saturno transforma a culpa em todos os casos, em responsabilidade. Porque ele pega aquilo que eu sinto, aquele incômodo que me traz o quê? Culpa. E com determinação e comprometimento eu transformo aquilo em responsabilidade. Eu faço a minha parte. E aí eu descarto o que não tem relevância. E seguro o que dura, o que me constrói, o que me dá força. Isso é Saturno. Falei todos. E a live não caiu, Fê. Olha só, hein? Vivendo e aprendendo. A Mari me ensinou que por algum motivo, alguma razão cósmica, o Instagram ele tá deixando a gente passar o tempo da live. Libertador, mano. A gente tá falando de, Libertador. de libertação, né? Libertador. Então acho que a gente pode ficar Libertador. mais umas 3 horas. Vamos ficar até cair. Ó, cara, gente, a Mari é sempre uma aula mesmo, assim, e alguém até comentou isso aí, né? A maneira como a Mari compartilha a leitura que ela faz das estrelas é uma forma muito acessível, que faz com que a gente se conecte até e principalmente com as nossas questões mais profundas, aqueles lugares que mais nos incomodam, de uma maneira mais acolhedora, porque a Mari ela passa essa energia da coragem do enfrentamento e principalmente aquilo que eu falei há bem pouco, né? De que nós não somos condicionados pelas estrelas, nós não somos determinados pela maneira como o nosso mapa astral vem configurado. Muito pelo contrário, eu acho que a leitura que a Mari faz é uma oportunidade de libertação para todos nós. E, sobretudo, no que diz respeito a essas energias que são mais desafiadoras, mais injustiçadas, como é o caso de Saturno, que a gente brincou, né? Enxergado sempre como o pai severo, o pai implacável, coloca a gente de castigo. Coloca a gente de castigo se a gente não aceitar a chance que a gente tem de aprender, né? Então, aquilo que eu falei no início da live, que eu acho que é um bom caminho para a gente focar em relação a tudo isso, é que a severidade que tanto nos assusta em Saturno é o fato dele nos mostrar quais são os pontos mais urgentes para a gente conseguir alcançar a libertação do nosso espírito. E aí eu lembro daquela passagem do Bhagavad Gita, no diálogo de Arjuna com Krishna, que ele fala exatamente isso. Meu caro, simplesmente cumpra o seu reto dever, olha para os seus desafios, olha para as suas sombras, para as suas dores, para os seus incômodos, utiliza isso de força motriz para você poder dar um passinho a mais, progredir 1 quilômetro a mais em relação ao que você veio fazer aqui, sem perder tempo com os resultados das suas ações, dos seus esforços. E é aquilo que o taoísmo vai nos falar, né? Fazer só por fazer. E aqui a gente não está falando de passividade, mas de serenidade. Então foca, contempla os seus desafios, as suas maiores responsabilidades evolutivas nessa vida e coloca em prática. Faz, sem se apoiar, sem se escorar naqueles pretextos de que é um desafio muito grande que Saturno me oferece, então eu vou ficar paralisado. Temos essa oportunidade, né? Temos essa possibilidade, porque o livre-arbítrio é uma faculdade de todos os seres humanos que caminham sobre a Terra. Mas aproveitemos a oportunidade da gente simplesmente cumprir o nosso reto dever, sem expectativa, sem julgamento, sem medo, fazer só porque nós sentimos alguma parte de nós que nós precisamos fazer. E certamente o resultado, a colheita, vai vir da forma mais espontânea e mais natural possível. É fazer sem ficar olhando em cima dos ombros para ver se tem alguém confirmando, conferindo se a gente está fazendo mesmo. É fazer porque a gente escolheu fazer porque a gente está aqui para evoluir, para crescer, para amadurecer e aproveitar essa energia que Saturno nos oferece, de aprender com os nossos desafios, aprender a construir as nossas próprias estruturas, desmoronar sobre elas, reconstruí-las e assim
galgar um passinho a mais, empilhar um bloquinho a mais em direção às estrelas, né? Que é o nosso objetivo supremo, é por isso que todos nós estamos aqui. Então, eu mesmo, Mari, quando a gente fez a nossa leitura, por exemplo, no aspecto de Saturno, foi um dos que me chamou a atenção, num lugar de alegria, de contentamento em relação àquilo que eu me proponho a construir, de perceber que exatamente aqueles pontos do nosso mapa, que teoricamente são os nossos grandes desafios, que às vezes você pode olhar e falar, nossa, já era, não vou conseguir passar por isso. E você perceber que, nossa, passei, progredi. Não é tão difícil assim, não é esse bicho de 7 cabeças. É a gente que coloca as cabeças no bicho e fica olhando para ele, nossa, isso aqui é intransponível, é insuperável, não vou conseguir. Nós é quem criamos a impossibilidade, nós é quem hiperdimensionamos as nossas limitações. As limitações são todas autoimpostas, não é o astro que está impondo a você, não é o seu chefe, não é o seu companheiro, não é o seu karma, nada disso. Nós somos os únicos artífices dos nossos problemas e somos, da mesma maneira, os únicos responsáveis pelas soluções. Então, sigamos em frente com responsabilidade, com criticidade em relação àquilo que faz ou não faz sentido no nosso caminho, no nosso progresso. E com a convicção também, que eu acho que é a energia de Saturno retrógrado, que a Mari trouxe muito, com a confiança e a segurança de que, se for necessário, dê um passo para trás, tome um outro caminho. Aquilo que o Carlos Castaneda fala, um caminho é só um caminho. Se o caminho não está funcionando, não está fluindo, não está agradando a vontade do seu espírito, se permita trilhar outro caminho, se permita construir as coisas de uma outra maneira. Bagunça a peça do quebra-cabeça e começa a construir de novo. Certamente você vai achar uma pecinha que estava esquecida ali, é exatamente aquela peça que vai te ajudar você a chegar onde você tem que chegar. Perfeito. Então, sejamos gratos às oportunidades que os nossos desafios nos oferecem de crescer e amadurecer. Arro! Mano, sem palavras mais uma vez, é sempre muito lindo, sempre muito rico. Aprendo muito, eu fico vendo aqui as pessoas encantadas com aquilo que você compartilha, aquilo que você oferece. E quem ainda não fez o mapa com a Mari, faça, por favor, porque senão Saturno vai ser severo com você. Você está descumprindo esse dever evolutivo que é fazer o seu mapa astral com a Mari. Então, aproveite essa oportunidade, porque realmente é transformador, é muito esclarecedor. E pode ter certeza que vai tirar vários pretextos, várias desculpinhas que você coloca ainda para se manter no mesmo lugar. Então vai. E aí, mano, para finalizar, é sempre muito bonito, porque eu estou tirando agora uma carta do Caminho Sagrado, que eu peço para o Grande Espírito materializar a energia que conduziu a nossa conversa aqui. E saiu a carta do Cocar, que é o avanço. O Cocar, na tradição nativa norte-americana, ele simboliza as penas que a gente vai colhendo ao longo do caminho, em cada passo que a gente dá, cada desafio que a gente supera. Porque não é só você entrar lá no Mercado Livre e comprar já o cocar prontinho, bonitinho, ou pegar o cocar pronto do seu amigo. Não, é pegar pena por pena e ir colocando, acrescendo o seu cocar, porque aí quando você vê que você conseguiu construir aquilo a partir dos seus próprios esforços, cumprindo a sua responsabilidade evolutiva, aí que a gente chega no avanço, no progresso, que é onde todos nós queremos chegar. Mesmo que esse progresso nos imponha, às vezes, uma oportunidade de dar um passinho para trás, de revisitar, de olhar e falar, não, acho que vou fazer de uma outra forma. Então, às vezes, o retrocesso, a retrogradação do caminho é a melhor oportunidade que a gente tem de avançar, aquela velha historinha, dar um passinho para trás para a gente poder dar 2 passos para frente. E perceber que a natureza pede isso para a gente. Colocar a sementinha na terra e confiar que no tempo certo a semente vai crescer. E a gente aprende a confiar mais nos passos que a gente dá e principalmente nos passos que a gente não dá. Porque às vezes o melhor a fazer é não fazer nada. As pessoas têm um pouco dessa dificuldade. Então que possamos progredir nos nossos avanços e nos nossos retrocessos e acrescentar cada vez mais penas no nosso cocar, porque é isso que aproxima a gente da conquista do nosso propósito evolutivo. Que carta e aí, mano, vou deixar você finalizar. Perfeito. Achei muito saturnina essa carta aí, né? E quando a gente fala sobre o caminho, dar um passo para trás,
eu acho que a gente se confunde muito com o caminho da evolução, como se ele fosse uma linha reta. Então eu canso de escutar as pessoas que fazem terapia comigo falar, eu tive uma recaída. E eu falo, que recaída? O processo de cura não tem recaídas. Ele tem revisões. É igual a energia do retrógrado. A gente não dá, o passo não é uma escada reta, onde todo dia você vai. Tem hora que você tem que descer um pouquinho para reforçar que ele vai e volta. Então, a evolução não é uma linha reta. Assim como as encarnações não são uma linha reta, eu não sei, né? Não dá para saber. A gente vai no nosso tempo, na experiência perfeita. E se eu pudesse dizer uma última coisa relacionada ao que você disse aí, Saturno é um bichão grande, né? Mas quanto maior o bichão, mais satisfação dá quando a gente supera. Então, toda vez que eu corro uma corrida, e eu acho que eu nunca vou correr 21 quilômetros, sei lá, porque eu não corro nenhum. E cada 1 quilômetro que eu corro, né? Então hoje eu corro 1 quilômetro, amanhã 2 quilômetros. De repente estou correndo 5 quilômetros. E já estou correndo 21. A satisfação da conquista, o prazer pelo esforço, vale qualquer luta. O prazer que Saturno traz vale qualquer luta, porque Saturno é indelegável. É a nosso comprometimento, é o nosso esforço. Então Saturno é uma delícia quando a gente segue nessa direção e a gente entende. Então entender Saturno, trazer essa consciência, você sabe que ali machuca, mas você continua indo. Porque você sabe que você tem que ir. E todo mundo sabe onde está o seu Saturno, se parar para pensar um pouco, sem olhar astrologicamente, você sabe onde está o seu Saturno. Sem dúvida. Então essa é a energia de Saturno. Sobre mapa, eu vi gente perguntando aí se eu faço online. Eu só faço online. Ele é presencial. Eu não faço aquele mapa que tem gente que manda áudio de WhatsApp ou manda um papel, nada disso. É ao vivo, mas é online. Então, a gente grava a sessão, um vídeo, tá? Então, você recebe a sessão no final, escuta quantas vezes quiser, para tudo sempre, se você conseguir salvar, né? Então, sobre a leitura também, estou sorteando um mapa. E é engraçado pensar nisso agora, Fê. Porque assim, eu prometi que eu ia sortear um mapa quando eu fizesse 8.000 seguidores. E há, sei lá, uns 5 dias atrás, sei lá, 6 dias atrás, eu falei, galera, falta 25 pessoas. Ou seja, 25 pessoas, assim, de um dia para o outro no meu Instagram. E o Instagram me bloqueou. Até, assim, me bloqueou real. Então, faz uns 5 ou 6 dias, sei lá, que eu falei isso, e que faltam 25 pessoas faz uns 6 dias. E agora eu falei, nossa, eu até falei no meu Instagram da live, eu falei, galera, hoje não tem escapatória, porque hoje é dia de live, live sempre, né, atrai muita gente. Eu falei, última oportunidade de colocar o seu nome no sorteio. E agora que eu me liguei, eu falei, cara, assim, eu acho que o Instagram esperou, né, o universo, vamos falar assim, esperou para que todo mundo da live conseguisse ir lá e arriscar aí a sorte no sorteio do mapa. Porque eu nunca vi me bloquear 8 dias de graça. Assim. Ele fala que eu fiz umas tretas aí, eu não sei nem o que é, porque eu nem sei mexer no Instagram direito ainda. Mas é isso, então tem um sorteio lá de mapa. Tem um link lá que dá para agendar o mapa, cai direto com uma pessoa que me ajuda com os agendamentos. Então, se for no link, é mais fácil do que me mandar direct, tá? E por último, eu tenho um curso gratuito de astrologia no meu Instagram, que ajuda a entender melhor, né? Até porque a leitura de mapa, eu vou falar de vida, eu vou falar de propósito. Não dá para ficar explicando o que é Vênus, não é tempo. Astrologia é um curso de 4 anos, gente. Mas tem um curso lá, gratuito, super facinho de fazer a inscrição, para vocês entenderem melhor sobre seu mapa e sobre a minha visão, né, da astrologia, que traz o empoderamento de cada um quanto à sua história. E não o vitimismo, que é a minha bandeira de sempre. A gente é protagonista dessa vida. Então, bora resolvê-la. Bora Fiz todo o resolver. meu jabá já, Fê. Maravilhoso, sempre. Gente, então siga o Insta da Mari, tá fixo aqui, tá? É só clicar aí que você vai cair direto nele. Gratidão a todos que compartilharam esse espaço com a gente mais uma vez. Até a próxima, que seja breve. A Mari me deu esse toque preciso, precioso,
uma bronca que eu preciso lembrar, que eu esqueço de Isso. falar dos meus atendimentos. Então, quem sentir de fazer uma sessão online dentro da linha do xamanismo comigo, a gente faz também, obviamente, ao vivo pelo Skype ou por outros aplicativos. É só mandar pelo WhatsApp da página, tá no destaque, atendimento online da página do Xamanismo Sete Raios. E aí você tem acesso lá à agenda, ao dia que você consegue marcar, perfeito. E sigamos em frente com a convicção de que nem sempre o progresso, o avanço, ele é retilíneo. Às vezes ele é curvo, como os anéis de Saturno. Eu estava doido para fazer esse trocadilho. Então, confiemos na sinuosidade, nas curvaturas da vida, porque é exatamente assim que a gente progride. Arro! Arro. Valeu, família! Beijo. Rausch, Rausch. Tamo Rausch. junto. Beijo, minha irmã. Tchau, tchau, Fê. Tchau, tchau.